Voltamos com o Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h30, e a gente conversa com a vereadora Isa Lourenço do PSOL, que compõe a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Vai falar, é claro, sobre o assunto da nossa capital nos últimos 26 dias, que é a greve dos profissionais em educação. Boa tarde, vereadora. Obrigado por atender nosso convite, obrigado por estar novamente aqui no Rede Notícia. E primeira pergunta que eu quero fazer para a senhora é membro de uma comissão que trata da educação em Belo Horizonte. Como que foi a condução? Essa greve não surgiu do nada, essa negociação para um reajuste salarial não surge do nada. Ela começa, tem um tempo para se fazer e o processo se atrapalhou tanto que chegou à greve. Na greve, o processo conseguiu ficar ainda mais difícil devido à falta de negociação. Quem que fez com que esse negócio, na sua visão, fez com que essa negociação chegasse a esse ponto agora da justiça está tendo que conciliar? Primeiro, boa tarde, André, Janaína, boa tarde, né? bem-vinda. Quem está nos assistindo. Obrigado pelo convite e ter a oportunidade de falar, né, sobre um assunto tão importante para Belo Horizonte. Cometer a indelicadeza de fazer uma correção, que eu sou suplente na Comissão de Educação. Você falou suplente? Falei. Então tá certo. Então você falou tudo certo e eu que em delicadeza ainda errei. A Cida é a nossa titular, porque a Comissão de Educação e Cultura, né, você atua muito na pauta da cultura, mas a questão da educação começou um processo muito ruim, né? Primeiro que propor um reajuste de 2,49 é baixo, é um reajuste baixo. Entendendo que já teria esse impacto de propor um reajuste baixo, a Prefeitura, quando propõe o reajuste, a Assembleia vota greve, o prefeito Álvaro Damião vai lá para Israel. Então, assim, já não começou bem a história. E aí começa a greve, a prefeitura faz uma proposta, esperando que... Fez uma proposta, se eu não me engano, na quarta, esperando que na quinta a greve se encerrasse. A greve não se encerrou, até porque um processo de greve não se encerra assim tão rápido, tão fácil, principalmente uma greve quando ela está forte, né? Naquele momento tinha cerca de 70% das escolas paradas. E aí, com a greve não se encerrando na quinta, na sexta-feira o Álvaro Damião faz uma coletiva de imprensa falando que vai abrir as escolas no sábado, na marra. E judicializar o processo. Primeiro ele judicializa e na judicialização a justiça considera que não é ilegal. A justiça fala assim, não, essa greve não está ilegal. Mas precisa resolver, vamos marcar uma conciliação aqui para resolver isso. Mas, além disso, quando ele fala, nós vamos abrir a escola no sábado porque as crianças precisam comer. Eu achei isso cruel, porque, primeiro, que o problema da insegurança alimentar precisa ser resolvido, né? Precisa ter política da prefeitura para resolver, mas não é culpa das professoras, né? Se as crianças não têm o que comer, a prefeitura tem que se responsabilizar mais e jogar menos a responsabilidade para os outros. Então, primeiro isso. Segundo, que as diretoras, né? Que até o momento não tinha tantas diretoras participando das assembleias, paradas, mas tinha algumas, mas não tantas. Mas as diretoras falaram, não, peraí, quem decide aqui que se vai abrir a escola não é o prefeito na sexta à noite falando para abrir no sábado de manhã, ligando para a funcionária da cantina na sexta, 8 horas da noite, falando que ela tem que ir trabalhar no outro dia. Então, as diretoras falaram, não vai abrir. Aí a Secretaria de Educação diz que se as direções se recusarem a abrir, a Guarda Municipal ia abrir as escolas. Você imagina que horror que seria se as guardas municipais arrombassem porta de escola em Belo Horizonte. Ainda bem que isso não aconteceu. Isso foi comunicado pela Secretaria de Educação? Direções das escolas que falaram, não vamos abrir, a Secretaria falou, mas a Guarda Municipal vai abrir. E aí gerou uma revolta, uma revolta. Imagina a diretora que recebeu esse comunicado e outras, né? Então, assim, isso gerou uma revolta muito grande. E alunos chegaram a ir nas escolas também ou não? Muito pouco, porque as direções... Porque quem abre a escola não é o prefeito, entendeu? Sim. Quem abre a escola não é o prefeito, são as trabalhadoras. Então, os trabalhadores falaram, não vamos abrir, não abriu. Não abriu as escolas. Nesse aspecto, isso que você coloca aí, o prefeito, no primeiro ponto, foi para Israel. Visitar bunker. Que foi o que ele fez. Visitar bunker. Vamos aqui, porque primeiro que ele abriu mão de uma responsabilidade constitucional, que é cuidar da educação, para pensar numa responsabilidade que não lhe é constitucional, que é cuidar de segurança pública. Pela Constituição, quem cuida de segurança pública é o Estado.
Depois, na sequência, ao chegar no aeroporto, conversou com os manifestantes, vou conversar com vocês, e enviou um e-mail com a mesma proposta. Depois, com a recusa, judicializa e tenta abrir. Se não abre, vou com guarda municipal. Dá para ver claramente que foi o prefeito que acabou fazendo com que essa situação chegasse a esse ponto? Achei uma truculência. Qual que foi o efeito que ele gerou? Se na semana passada a gente tinha 70% das escolas de greve totalmente paradas, agora nós temos 90% das escolas paradas. Então, assim, mais escolas cruzaram os braços falando, não é assim, com truculência não vamos abrir escola. A assembleia de ontem, eu tive a oportunidade de participar, tinha 4.000 trabalhadores de educação, uma das maiores assembleias da história da categoria, que votaram a permanência da greve e estão aguardando ansiosamente a negociação de hoje. Ruim que a justiça tenha tido que entrar, mas a gente espera que a prefeitura apresente uma proposta que seja factível para que a gente encerre essa greve, porque eu sou mãe, Janaína é mãe? Não, ainda não. André é pai? Eu sou pai. André é pai. Sabe, imagina o que é a sua criança não ter como ir para aula, desorganiza a nossa vida. Quase um mês já, né? A minha vida inteira escola pública é uma coisa assim que não dá para a gente compreender o que está acontecendo. Então, assim, na minha opinião, o prefeito precisa sair do palco da truculência, baixar a guarda, falar, vamos negociar pelo bem de Belo Horizonte. Infelizmente, não foi isso que fez até agora, mas eu acredito que ainda dá tempo de mudar essa imagem. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, né? E a gente volta com o Rede Notícia conversando com a vereadora Isa Lourença do PSOL sobre esse assunto do momento, que é a greve dos professores. Estamos de volta aqui com o nosso Rede Notícia, 12h46. Vamos continuar essa conversa com a Isa Lourença do PSOL, né, que é suplente da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto e Lazer e Turismo da Câmara Municipal de Belo Horizonte. São vários assuntos que essa comissão aborda, né, Janaína? É verdade, Isa. Ontem você esteve lá na Assembleia, né? Teve também na reunião da Câmara, sentiu todo o clima, sentiu que todo mundo está pedindo, está reivindicando. E você acredita, Isa, que se a Prefeitura, né, obviamente essa proposta que a Prefeitura fez não foi aceita, mas se a Prefeitura melhorar um pouco essa proposta, a greve acaba, o sindicato aceita, os professores voltam às aulas? Eu acho que uma greve, a gente costuma falar, eu vim do movimento sindicalista também, né? Eu sou metroviária, então quando a gente é sindicalista, a gente fala assim, a gente sempre sabe como a greve começa e a gente nunca sabe como ela termina. Porque não é fácil encerrar uma greve, né? As pessoas estão com muitas expectativas, né? Elas querem o justo. E muitas vezes uma greve pode não chegar no justo. Então, eu acredito que, assim, se a prefeitura melhorar a proposta, abre uma discussão importante ali na categoria e pode sim encerrar a greve. Eu acho que encerrar a greve de hoje para amanhã? Não. Mas eu acho que uma boa proposta da prefeitura pode fazer com que a greve não se prolongue por muito tempo mais. Vereadora, vamos ao vivo agora conversar com a Erlane Grace, que está lá em frente à sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde acontece essa audiência de conciliação entre a prefeitura e o Sindirrede, mediado pela Justiça. Erlane, traz a atualização dessa audiência para a gente. André, a audiência está em andamento ainda, não tem previsão de término, né? Alguns falam 13 horas, outros falam que pode se estender até às 15, tudo vai depender do juiz. E os trabalhadores agora, os terceirizados da MGS, estão descendo, indo em direção ao Ministério do Trabalho para protocolar, né? Uma denúncia. Alguns funcionários falaram que os patrões estão ligando, entrando em contato aí por volta de 10, 11 da noite para pedirem que os funcionários compareçam ao local de trabalho, que é considerado ilegal. Em relação à audiência, ela continua, ainda está em andamento. Nós recebemos aqui várias pessoas que vieram falar conosco aqui em off, alguns representantes do sindicato, informaram que o prefeito, ele convocou os diretores de escolas, antes mesmo dessa audiência de hoje, para tentar uma negociação com esses diretores antes de acontecer essa audiência aqui.
Nós vamos apurar, nossa produção está apurando essa informação para ver se procede, mas recebemos essa declaração aqui agora há pouco, André. Obrigado. Erlane traz aí mais um ingrediente dessa história, que são os servidores terceirizados ligados à MGS, que são os cantineiros, né? O pessoal da cozinha, da limpeza. E aí já foram protocolar no Ministério. Olha a confusão que está sendo criada. E aí, Isa, eu quero te colocar, você parlamentar. Ontem, o presidente da Câmara, na abertura da primeira sessão plenária desse mês de julho, usou a sua palavra, coisa que é raro, o presidente sair lá que ele preside a sessão, ele foi ao parlatório para poder falar e pediu que o prefeito não só melhorasse a proposta, mas também voltasse a negociar. Como que você avalia esse papel da Câmara, e ali é o presidente da Câmara, eu creio que falando pelos próprios pares, creio que esse é o próprio sentimento hoje da Câmara, que tem que haver um consenso, tem que se resolver esse problema, esse imbróglio. Já vamos para quase 30 dias de greve, Isa. André, primeiro a Elaine fala uma questão muito importante, né, que eu tinha citado aqui, que na sexta-feira a prefeitura arrumou uma confusão tão grande que foi ligar, inclusive foi ligar para as trabalhadoras terceirizadas da cantina, da limpeza, da escola, para falar que ligar para a trabalhadora 8 horas da noite, o que ninguém faz, eu não mando mensagem para quem trabalha comigo 8 horas da noite de uma sexta-feira. Né? E a prefeitura ligou para que as trabalhadoras estivessem na escola no outro dia de manhã. Então, elas vão protocolar essa denúncia no TRT para você ver que essa truculência não leva a lugar nenhum, só gera mais problemas para a cidade. Né? E, inclusive, nós acabamos de passar por uma greve também das trabalhadoras terceirizadas nas escolas de Belo Horizonte. Então, essa truculência vai gerando uma bola de neve, por isso que o prefeito precisa sair dessa posição e negociar, e foi isso que a Câmara pediu ontem. Ontem teve uma fala muito importante, achei muito importante o presidente da Câmara, o Juliano, se posicionar e cobrar que a prefeitura negocie, apresente uma boa proposta. E, além disso, nós tivemos diversos vereadores também falando disso na Câmara Municipal, vereadores de esquerda e de direita, vereadores de diversos espectros políticos se posicionando, falando que estão apoiando a greve das professoras, das trabalhadoras em educação, e a prefeitura precisa negociar. Isso é muito importante, porque é preciso a gente desfazer uma confusão que às vezes é feita propositalmente, que é colocar a culpa nas professoras da greve acontecer. Então, coloca as famílias contra a escola. E nós precisamos desfazer isso. As professoras que trabalham nas comunidades, que sabem a realidade das crianças, sabem o quanto as crianças precisam das escolas, elas só fazem greve quando não tem outra forma, porque elas estão adoecendo dentro de sala de aula, tendo que trabalhar em mais de 2 turnos para poder complementar a renda, porque o salário está baixo. Então, fazem greve para ter um reajuste digno. E quem pode acabar com essa greve é a prefeitura apresentar o reajuste digno para essas trabalhadoras. Você acha que se a justiça não conseguir essa conciliação, a Câmara poderia ser esse canal para conseguir resolver esse problema? Nós já estamos preparando uma audiência pública na Câmara para segunda-feira de manhã, caso essa greve não seja resolvida antes. Porque o poder de decisão é da prefeitura, né? A Câmara não pode interferir no reajuste ou em outras reivindicações. Muitas reivindicações só podem ser decididas pela prefeitura. Mas, se a prefeitura não fizer o seu papel, a Câmara se torna também um lugar de pressão. Uma outra instituição, né, que é a Câmara Municipal, pressionando a prefeitura para resolver. É isso que a gente espera, caso a Justiça não consiga, com essa audiência pública na segunda-feira de manhã. Amanhã vai ter uma nova assembleia também da categoria. Você pretende acompanhar também de perto, vereadora? Com certeza. Janaína, eu estou acompanhando desde a primeira assembleia. Eu escuto o repasse do comando de greve, eu escuto a opinião das pessoas. Desde a primeira assembleia, eu estou lá com o intuito de ter uma valorização dos profissionais de educação de Belo Horizonte, e amanhã estarei lá também. E esse posicionamento da prefeitura sexta-feira fez com que a categoria se unisse mais e fizesse esse movimento maior ontem, né? Ontem, na assembleia de ontem, teve o maior número de representantes lá, né? Com certeza. Eu tenho ido nas assembleias e tem dado, assim,
1.500 trabalhadores, 2.000 trabalhadoras, né? Uma assembleia cheia, 2.000 trabalhadores, o que é bem cheio mesmo, né? Sim. E empolga a gente. Agora, ontem tinha 4.000 trabalhadores, ou seja, o que a prefeitura conseguiu foi dobrar o número de trabalhadoras na Assembleia, porque ficaram indignadas com a postura do prefeito Álvaro Damião. Você acha que essa mobilização dos terceirizados pode fazer com que botar ainda mais pressão sobre a prefeitura para ter que sentar e negociar? Acho que sim, porque quando os terceirizados também param as suas atividades pelas suas reivindicações, né, contra o assédio, por exemplo, mas também em apoio aos demais trabalhadores da sua classe, né, que são as professoras, assistentes administrativos, enfim, isso dá mais peso para uma greve, né? Quanto mais apoio tem uma greve, mais forte ela é. Então, nós estamos hoje contando com o apoio, nós temos trabalhadores da educação parados, com o apoio dos trabalhadores terceirizados das escolas também, da comunidade escolar, dos vereadores e vereadoras da Câmara Municipal. Então, assim, hoje a prefeitura está sob uma forte pressão aí para apresentar uma boa proposta e negociar. Vereadora Isa Lourença, do PSOL, mais uma vez, obrigado por participar com a gente do Rede Muito Notícia. obrigada. Depois vamos vir para uma próxima para voltar a gente falar sobre o Tarifa Zero, que é um projeto também importante para a cidade. Eu que agradeço o convite para estar aqui e voltarei com certeza, porque informar as pessoas do que a gente está fazendo é uma obrigação, mas é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Só reiterando que o jornalismo da Rede Catedral de Comunicação Católica, todos os dias, tem procurado a Prefeitura de Belo Horizonte para que ela se coloque, traga sua manifestação pública em relação à greve. E, infelizmente, todos os dias a gente está recebendo o vazio, a não resposta como resposta da Prefeitura. Mais uma vez, aqui, ao vivo, eu reitero o convite ao senhor prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião. Convite esse feito por eu, editor-chefe deste programa, via o WhatsApp no telefone pessoal do prefeito. Por favor, prefeito, o espaço está aberto. Vamos conversar sobre a cidade. Rede Notícia, como a Isa está aqui, como o senador Carlos Viana já veio aqui, como o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, já veio aqui. Esse espaço está aqui para que a gente possa perguntar e o senhor, como prefeito de Belo Horizonte, nos responder. Bom, termina aqui o Rede Notícia, a entrevista, agradecendo a sua companhia. Você que está assistindo da gente, ouvindo, não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais no Instagram, @TV Horizonte Oficial e também @Rádio América Oficial. E o Rede Notícia também está no YouTube, já são mais de 5.000 inscritos. Venha com a gente também, se inscreva no nosso canal Rede Notícia TVH e também no canal da TV Horizonte, o TV Horizonte.oficial. Mais tarde, a íntegra do programa, a íntegra da entrevista com a Isa Lourença vai estar disponível e também os nossos cortes. A partir de agora você fica com o Júnior Brasil, Bola na Rede, repercutindo todas as novidades do mundo da bola. A gente volta amanhã ao meio-dia. Uma boa quarta, fique com Deus. Até mais, boa tarde.